Episódio de hoje: mais vale cortar a corda do que afundar com ela. É bom começar mais um ano com você. Talvez sem todas as respostas, talvez carregando mais do que gostaria, mas ainda aqui. Hoje eu gostaria de te convidar a olhar com calma para aquilo que nos sustenta e, quem sabe, para o que já começou a nos puxar para baixo. O que nos segura pode nos afundar. Às vezes, o que está nos afundando é exatamente o que um dia nos salvou. Deixa eu me fazer uma pergunta simples, mas séria. O que tem nos impedido de cortar a corda? O ditado diz: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ele fala de segurança, de manter o que se tem, de não arriscar, mas a vida nem sempre obedece aos ditados. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, escreveu nos anos 2000 que vivemos tempos líquidos, tempos em que aquilo que parecia sólido deixa de sustentar. Talvez, passado mais de 20 anos, seja preciso dizer algo a mais. Não vivemos apenas dias líquidos, estamos entrando em algo ainda mais volátil, desestruturante, incerto, uma condição quase gasosa, em que nada permanece tempo suficiente para ser segurado, contido ou repassado. E isso, na formação e na sustentação do sujeito, é profundamente desorganizante, quando não perigoso. E, às vezes, continuar segurando é o que nos faz afundar. Antes da prisão, havia movimento. Houve uma época na minha vida em que eu pescava muito, às vezes da praia, lançando a linha o mais longe possível. Uma pesca mais difícil, ainda mais hoje, quando quase não há peixes perto da areia. Outras vezes eu ia com amigos, traineiras, barcos pequenos, 2, 3 dramins para não passar mal, e lá íamos nós para fora da Baía da Guanabara ou bem mais longe ainda. De vez em quando, Arraial do Cabo. Saída de madrugada, 4, 5 da manhã, 2 horas de navegação para dentro do alto mar, até os lugares onde o mestre do barco dizia: aqui tem peixe. Era aventura, era amizade, era busca. Nada disso era errado, nada disso era prisão. A sombra que parecia abrigo. Na saída da Baía de Guanabara, bem depois da ponte Rio-Niterói, havia outro jeito de pescar. A gente se aproximava de navios grandes, antigos, novos, carregados ou parados. Na verdade, todos parados, é claro. Barcos imensos, gigantes, esperando carga, esperando destino. Jogávamos a âncora, ela prendia bem no fundo. Nosso barco, um bote, uma lancha pequena, parecia um mosquito diante daquele prédio de ferro. Ficávamos na sombra. Diziam que os peixes gostavam de sombra, e ali tudo parecia seguro. Donald Winnicott, psicanalista inglês, afirmava nos anos de 1950 que todo ser humano precisa de um ambiente suficientemente bom. O problema é quando a gente confunde ambiente bom com ambiente imutável. Quando o mar vira, mas o mar muda. Em 10, 15 minutos tudo pode virar. Nós estávamos ali numa situação curiosa. De um lado, o dia ainda estava bonito. Sol, claridade, a sombra do navio, a sensação de que tudo estava sob controle. Do outro lado, porém, havia um tempo virado. Nuvens carregadas, escuras, sombrias. Um vento um pouco mais frio que vinha chegando. Um céu que a gente não queria alcançar. Esse vento se aproximava. E nós não estávamos nos apercebendo. Ou talvez não quiséssemos perceber. Talvez achássemos que era algo pequeno que vinha, algo que ia passar. Mas quando o vento chegou em cima da gente e a chuva começou a cair, as ondas começaram a subir e descer. O barco passou a ser jogado com força contra o casco do navio. Mariscos, ferrugens, crostas afiadas. A gente colocava as mãos para segurar o barco e as mãos se feriam. Cada toque era dor, mas era tentativa de sobreviver. Aqui, a vida deixa de ser metáfora, vira corpo. Nosso barco estava fundeado, ancorado, fixado no fundo do mar. O mar tinha virado e a gente estava preso, exatamente no lugar de onde precisava sair. O verdadeiro perigo, o maior perigo não eram as ondas,
era a âncora. Ela nos mantinha presos naquele lugar, justamente quando tudo já tinha mudado ao redor. A âncora que antes dava segurança, agora nos impedia de sair dali. Enquanto o mar virava, enquanto o vento ganhava força, nós continuávamos fixados no mesmo ponto, como se nada pudesse ou devesse mudar. Sigmund Freud, em 1917, escreveu que o sofrimento humano nasce muitas vezes da fixação. Quando o psiquismo não consegue se mover, quando algo que já não serve mais continua sendo mantido como se ainda fosse necessário. Não era o mar que nos ameaçava, não era o vento, não eram as ondas. O verdadeiro perigo era não poder ir embora, era permanecer presos a algo que já não nos protegia mais. Se você chegou até aqui, obrigado pela escuta. No próximo capítulo, a conversa continua. Entre muitas coisas, falaremos também de perda, dor e luto. Mas, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com alguém que talvez esteja preso a algum lugar sem perceber. Você encontra o Avesso do Dito em @o Avesso do Dito, tudo em minúsculo, no Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Não se esqueça, fica bem, tudo passa. A gente continua no último capítulo desse episódio, se, somente se, a vida nos permitir.